Essa obra é cheia de signos, que com certeza cada um de vocês é diferente. Né? Momentos da vida da gente também, né? Que a gente está tão intenso que a gente não vê nada em volta acontecer, porque a gente não vê os obstáculos. Que bom quando tem alguém para tirar os obstáculos da vida da gente, para dar a mão. Acho que chega. Aline, que prof. Eu achava que eu era a única maluca que vê a minha vida ali, né? Eu acho, como a Silvia falou, é uma apresentação que ela tem vários signos e cada vez que você vê, você nunca vê da mesma forma. E, nossa, eu me veria, tipo, sendo jogada no chão, lutando em qualquer aspecto da minha vida, principalmente no casamento. Foi meio assim, em relação do homem e da mulher. E toda vez que ela começa a andar pela sala, parece que são movimentos diferentes, sendo que são os mesmos movimentos, como se ela persistisse em algo, querendo criar algo novo, né? Porque a Pina sempre traz. Oi? E aí, eu achava que a única pessoa que pensava nisso. Não, eu gostaria de, ouvindo essas falas aí de vocês, né, e vi que o que me interessa, assim, e das coisas que eu li, que eu vivi, eu tive o privilégio de ser coreografado pela Carlota Albuquerque, né, a Eneida Adréia nos deu aula, né, Silvia, dançou comigo no Perpsi. Então, assim, a dança-teatro é uma coisa que está na nossa vida, né? Desde a década de 80, quando eu fui para lá. E a Pina Bausch, então, é um ícone, né? E eu vejo ela assim, por quê? Porque ela parte da simplicidade, né? Eu enxergo ela mesmo que estivesse aqui em preto e branco, que são as cores mais sutis, né? Assim, elas são antagônicas, né? Mas elas têm as suas nuances. E quando ela fala das relações, eu vejo que são metáforas, né? Então, justamente, a catarse vai acontecer em cada um, né, que estiver assistindo, né? Eu penso que a preocupação não deve ser de entender a Pina Bausch, né? Mas como ela me toca. E eu vejo a genialidade dela por isso, porque para cada pessoa ela toca de um jeito, né? Ela fala das coisas que são comuns a todos os seres humanos, independente do seu país de origem, né? Onde foi criado, essas necessidades primárias, assim, é onde ela toca na ferida, né? Então, por isso que é interessante ouvir assim tantas interpretações, né? Mas não tentando descobrir ela. Eu acho que ela deixa isso pra gente, né? Ela deixa pra gente se descobrir, né? Vai, bem. Oi, eu sou a Aline de novo. Eu fiquei lembrando da fala do Marcelo no início do dia, né? Quando ele falou assim sobre perder a ingenuidade, né? De quando está assistindo a peça, assim, porque tu fica procurando coisas, né? Tu acaba de dizer, não é procurar, toca em cada um de uma maneira diferente. Mas em muitos momentos eu fiquei me perguntando o que o Café Miller falava, porque alguém falou também aqui sobre que cada país, cada lugar também trazia uma questão específica. E eu fiquei, enfim, divagando nesses pensamentos e fiquei me perguntando do tempo de processo, né, que ela leva para construir isso, que eu não faço a menor ideia, então se quem quiser contribuir com essa informação, eu vou ficar muito feliz. Obrigada. Então, esse processo, o Café Miller, ele levou 3 meses até ele... Eu acho que a Almoce eu acho que é curtinho. Mas assim, acho que até o Wim Wenders no Pina, eles montam, tá a italiana, que eu sempre esqueço o nome, e enfim, em frente a uma maquete, eles estão falando sobre o tempo de composição, que em tese são 3 meses, mas isso não é esse lugar, né? E essa época, esse 78, é antes
de 86, aquele período em que o Marcelo fala, onde ela começa a fazer as coproduções e já tem esses lugares, né? Já está tudo muito relacionado. Em que pese, os bailarinos dela sempre também foram multiculturais, né? Eles representavam esse lugar de vários lugares, né? Em que pese isso aconteça. E por isso talvez a gente consiga também se ver representado, porque a gente não tem aquele lugar, assim. Quando penso no Café Miller, eu acho que essa coisa do perceber é importante, porque é natural que a gente olhe para algum lugar e perceba o que será que isso quer dizer, né? É natural, é quase que uma expectativa da gente, talvez até pelo nosso próprio processo educacional que vai dissecando coisas, né? E precisa de constantes definições, enfim. E quando a gente vê uma obra de arte, é bem complicado a gente conseguir fazer essa fruição sem também chegar nesse lugar de o que isso quer dizer, né? Mas o que eu acho mais interessante da Pina, e mesmo sendo em 78, e a gente aqui dentro de uma sala que não está vendo ao vivo, isso é toda uma outra relação com a própria obra, né? A gente tem esse lugar de fora, assim, da periferia mesmo. É importante como isso ainda é atual, né? E como aquelas pessoas estão naquele ali e naquele agora, naquele lá. E por isso que a gente consegue chegar nesse aqui, nesse agora, não é representativo, né? E quando a gente elabora esses conceitos, tanto do que é dança-teatro, Suzana conversou, o que é dança-teatro, né? É cantiroso, o que é Laban, quem que foi que fez isso, né? Mania da gente querer botar nome nas coisas sempre. E é natural, principalmente na academia, a gente precisa referenciar, né? Não está errado não. Mas a gente conseguir, a partir disso, ver esses pressupostos. A Pina nunca representou, né, aquilo que estava ali quando tinha uma história contada no palco. Ela era, sim, cheia de camadas de sentidos, mas aquilo acontecia efetivamente ali, não importava, ninguém estava ali tentando te contar uma história. Tanto é que ela dizia, né, não tenta contar uma história porque ninguém vai acreditar, entende? Que tu está realmente falando isso, então faça, né? Então esse é um aspecto importante, assim. E essa obra é uma das poucas emblemáticas também porque ela dançou, né? Então vê-la também dançando é uma outra coisa. E se vocês perceberam, cara, as repetições, né, que também é uma das coisas das quais ela é conhecida, se vocês olharem o braço, ele realmente volta aqui, né? Que leva àquele lugar do tecnicismo do apurado, mais do que simplesmente com uma técnica codificada, mas também com esse lugar de quase que criar uma memória de movimento, né? Para que se chegue nesse lugar. E como se chega assim, né? A gente sabe que algumas técnicas, a gente estava falando aí antes, a Sibeli falou do ballet clássico, enfim, né? E quantas técnicas começam a criar coisas para resolver seus próprios problemas de projetos, né? Estéticos, assim. E qual será a técnica, né? O treinamento desses bailarinos, além do que eles faziam, que era ballet clássico, dança moderna, né? E horas de aulas mesmo, além do processo de criação. Então, qual o treinamento, se tu for analisar, além de ter uma vida rica e que faça essas associações sem obviedades, né? Que treinamento será que é esse? Que técnica é essa que tem atrás desse lugar, que não é um qualquer lugar, né? Então, essa é a minha pergunta, assim, sempre quando eu vejo isso. Agora sim. Eu tenho uma observação e uma pergunta. A observação foi que, como a Silvia já comentou, a gente assiste várias vezes e sempre traz outras percepções. E vendo hoje, eu consegui fazer uma ligação com a fala da Sibeli hoje de manhã, que foi muito boa, sobre a pesquisa performativa, né? Ela conseguiu trazer esse trabalho da Pina para a pesquisa performativa em dança, que é uma outra pesquisa acadêmica que está acontecendo, que não é qualitativa, que não é quantitativa, ela é da arte, específica da arte. E quando a gente observa esse trabalho, a gente consegue trazer, pela observação, pela apreciação, o trabalho de Laban, né? E a gente fica falando sobre técnica, qual é a técnica que atravessou esses corpos, enfim, precisa ter uma técnica para viver a dança-teatro. E eu acho que quando a gente observa Laban, aí já é um outro espaço muito rico, né? Que vai para além de ter uma técnica clássica ou não. E até para isso da docência, né? Quando, enfim, tu precisa ter um chão para trazer Pina Bausch para os teus alunos, mas
Se você estiver trabalhando tempo e espaço, por exemplo, fluxo, fica muito visível nessa obra. Como explicar o tempo? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de explicar tempo e espaço para os meus alunos. E tu consegue analisar muito bem essa questão de aceleração, desaceleração, né? Ela passa pelos dois pontos. O espaço direto e o espaço indireto fica muito nítido também quando tem uma construção de personagem que só existe no espaço direto e uma construção de personagem que está só no espaço direto. E como ela traz a intensidade da cena trabalhando fluxo, né? Fluxo que interrompe e de repente um fluxo que está perdido na cena. Enfim, acho que é um trabalho muito rico assim, quando a gente quer trabalhar lá na apreciação. Até no livro da Sueli Fernandes, né? Ela traz no final ali do livro uma análise em Laban só de uma obra da Pina. Eu não lembro, acho que é o Café Miller. Eu acho que é o Café. Eu acho que é o Não Café sei Miller. exatamente, mas é o da Pina Bausch e o Wuppertal, né? Isso, do Wuppertal. Enfim, eu acho que pra gente que trabalha com dança nesse momento da apreciação, a Pina é muito, muito completa. E a minha pergunta é para todos. A gente vê que existe uma construção de personagem, né, de cena, de vários personagens, a gente se identifica, isso é muito lindo. Mas para vocês, o que é a presença de Pina Bausch nesse Café Miller, que eu fiquei o tempo todo matutando? O que é Pina Bausch no Café Miller? Alguém tem a propriedade. Percepção, né? Pina Bausch. Eu acho que não dá nem para responder, dá para sonhar. Não dá para responder, fácil. Não, a minha... Tá ligado? Não. Não. Pra cima. Aí. Foi? Tá. A minha relação com o Café Miller é uma coisa muito complexa, digamos assim, porque tem vários momentos. Por exemplo, hoje eu vi outra coisa, outro mundo, né? Eu vi Café Miller a primeira vez em 1980, quando eu fui a São Paulo. Eu estava mudando, eu estava indo embora de Porto Alegre. Tinha tomado a decisão de fazer tentativas em São Paulo. E daí, na casa onde eu fiquei, tinha um irmão do cara que me hospedava, que eu estava conhecendo naquele momento, estava entrando na casa dele, disse, olha, eu tenho 2 ingressos para o teatro, 2 ingressos para o municipal. Depois eu casei com o dono dos ingressos. É uma referência Pina Bausch, né? E a gente foi ver o programa, né, que era Café Miller Sagração. E eu vinha de uma eu estava indo para São Paulo em busca de, né, porque eu fui aluna de educação física da URGS, daí a gente tinha dança, coreografia, né, e eu fazia as minhas coisas e eu sempre tirava uma nota média, porque dizia que isso é teatro, né, dança e tal, caralho! E foi uma coisa muito impactante para mim. A primeira vez que eu vi Café Miller e a Sagração, eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero buscar. Claro que daí foram 8 anos de São Paulo, onde eu conheci a Sônia Mota, que foi a pessoa com quem eu fui na bagagem embora do Brasil. E as coisas mais ou menos acontecem assim, de uma forma estranha, né? Porque daí a Sônia tinha 3 convites, eu era assistente dela, ela tinha 3 convites para a Europa. Um era na Espanha, acho que em Madrid. O outro era em Caen, na França, que era assim, o sonho da vida dela. Caen Saporta, pode ser? Acho que sim. Daí em Caen, e o outro em Colônia, que é pertinho de Wuppertal. Eu estou isso lá dentro, tá? Isso não tem nada a ver com a Pina Bausch com a Café Miller. A Sônia escolheu Colônia, que era a decisão mais árdua da vida dela. Né? Porque Caen trazia o mundo, assim, vai trabalhar de assistente de coreografia na beira do mar. Espanha tem muito a ver com ela. O que menos tinha a ver com ela, que ela continua lá até hoje, quer dizer, tem 1000 motivos. Mas teve um significado muito forte para mim, né? Porque eu fui de carona com ela, eu poderia ter ido para Caen, poderia ter ido para Madrid, mas a gente foi para Colônia. E daí eu dei o pulo para Wuppertal. Voltamos agora para o Café Miller, isso foi só a parte. Depois não precisa contar na oficina. Tu tá roubando o tempo das oficinas, espertinha. Já estou aproveitando aqui, me livrando da papeleta. Então, o que acontece? A primeira vez que eu vi, eu acho que tem uma coisa muito importante, eu não sei se foi a Rita, é só a minha opinião pessoal. Não dá para ir ver Pina Bausch. Ver Pina Bausch é abrir a porta e deixar que entre e ver o que acontece.
não dá para assistir um trabalho dela querendo entender, porque eu acho que nem ela entende. Entende como eu acho que muito criador não entende. A gente sabe-se que aquilo tem que estar ali. Por que tem que estar ali? A gente tem que se dar o direito de dizer, não me pergunte, não é da conta de ninguém. Tem que estar ali. Não é engenharia, não é construção de casa. Se o tijolo estiver ali, a casa não cai, ou se caía porque tinha que cair. Então, a gente está num território onde não se pode usar um entendimento intelectual que é das ciências exatas. Claro que eu posso até fazer uma análise, mas eu não posso usar ali. Depois que eu cheguei um pouco mais perto e fiquei conhecendo um pouco mais, depois eu vi Café Miller, porque a gente ficava na escola, toda vez que tinha ensaio, tinha Café Miller, a gente dizia, eu vou para o Wuppertal, daí aquele bando de gente para o Wuppertal para ver o ensaio, para ver Café Miller. Ou para ver qualquer coisa, né? Tinha muita coisa que a gente podia ver o ensaio, mas não tinha mais ingresso para o espetáculo, mas era bem bom, a gente viu os ensaios, pronto, acabou, tá ótimo. Sabendo um pouco do histórico, assim, hoje, não tem nada a ver com a minha primeira vez, com a segunda, com a terceira, com a vez frustrada, que foi quando a gente teve que parar de ver o espetáculo, que o Dominique quebrou o braço em cena, parou tudo. Depois de saber coisas assim, hoje não é verdade, tá? É a minha fantasia. A Pina, para mim, no Café Miller, é a Pina criança, embaixo das mesas da cantina do pai, que ela dizia que ela virava madrugada, embaixo das mesas, vendo aquele monte de gente se deslocando. O pai dela tinha uma cantina em Solingen. Então, é a minha fantasia, eu nunca perguntei isso para ela. Mas, por exemplo, ela é uma figura à parte, né? Ela é uma figura à parte que vagueia em meio a inúmeros conflitos e coisas que ocorrem. Ela é um observador. Então, assim, eu me dou ao luxo de achar que tem uma inspiração muito forte, até porque, assim, é a única peça, eu acho que é a única peça pontual, né, que é um lugar, não, Bandoneon um pouco, mas não tudo, Bandoneon muda, né, mas, assim, é a única peça que é tipo assim, aquele quarto tem, as outras também tem, Kontakthof tem, mas tudo se metamorfoseia, né, o Café Miller não se metamorfoseia. O café é café do começo ao fim. A figura que vaga, sem ver, mas vendo tudo, é a mesma figura que vaga e que diretamente não participa de nada. Então, assim, é só informação de vida. Na minha cabeça e na minha inspiração, a Pina que a gente vê, eu acho que deve ter muito a ver com a criança perdida embaixo das mesas, varando madrugada, enquanto o pai trabalhava na cantina. Né? Pensa o que significa para uma criança ver o mundo de uma cantina alemã, todo mundo bebe, fuma, briga e faz isso, faz aquilo. Então, enfim, só na minha cabeça ela tem a ver com essa criança perdida no meio das mesas. Tu me inspiraste uma imagem que me remete no processo criativo aqui da graduação. Há bem pouco tempo a gente experimentou isso. É o café fechado, né? As mesas, tudo virado para cima. Então, quando fecha o café, é madrugada, né? Então, a cidade está toda escura. E o que está acontecendo lá na casa de cada um? E aí, eu não sei o que eu posso fazer, né? Sobre as coisas ruins que acontecem no escuro, que não tem, né, nenhuma testemunha, que não tem policial. Então, me remete isso também, de querer fazer alguma coisa, talvez. E, exatamente, de muita coisa acontecendo e de não ter como fazer. Mas tem que ficar bem claro que isso é o imaginário da gente. Sim, ela nunca disse, eu quero dizer isso ou quero ser assim. Ela nunca declarou nada. Então ficar bem claro que são coisas que a gente se permite. E que eu acho que é o que é a questão, né? Cada um vai ver do lado. Eu queria só comentar, né, porque tu colocaste ali o Laban e tal, né, a Pina Bausch foi aluna do Kurt Jooss, né, que foi aluno do Laban, né. Então as pessoas, elas vão procurando caminhos e a gente vai achar os caminhos de acordo com as nossas necessidades, eu penso. Isso, a gente
Quem dança verdadeiramente, quem coreografa verdadeiramente, sempre vai colocar suas memórias afetivas, mesmo que inconscientemente, assim como o Diogo falou antes, né? Do balde, da goteira, da casa da avó, né? E isso é uma das coisas que me preocupa às vezes quando eu vejo dança. Eu faço teatro também e tal, e o movimento faz parte da minha vida, mas eu me encontro muito mais no teatro do que na dança, na ideia. Por quê? Aquilo que vai fazer com que o teu movimento aconteça, no meu ponto de vista, vamos deixar claro, parte de dentro para fora. Eu preciso fazer aquele movimento porque é uma necessidade da personagem que eu estou criando, né? Eu tenho que dar razão à estética. Se a gente fosse ver, por exemplo, a estética só do movimento do braço, sem ter a interiorização do personagem, daquilo que eu quero dizer, não acontece, né? Então eu penso que a técnica ela é muito importante, né? Não adianta eu só ter boa intenção, né? Eu tenho que mostrar segurança, eu tenho que mostrar técnica, né? Porque aí a gente não precisaria estudar, né? Não precisaria trabalhar. E ensaiar, e encontrando as razões por que eu faço esse tipo de movimento, né? E eu, assim, historicamente, pelo que eu andei vendo e que eu sei um pouquinho, ela fez parte do grupo do Curtios, né? Durante uns 5 anos por aí, mas ela começou a ver que aquilo não bastava para ela. E não era só, aquilo era importante, mas não era o que bastava para ela. Então ela foi procurar os caminhos, né? Mas todo aquele histórico que ela carrega, das aulas, das vivências que ela teve, né? Ela foi para Nova York, né? Ganhou uma bolsa. Então, assim, ela também tem as influências da dança moderna, né? Então a gente vai se apropriando de coisas que vão falar o que a gente acredita. Tem uma relação forte com o Mimon. Isso mesmo. O que eu acho interessante, quem é a Pina Bausch, sabe o que eu acho que a Pina Bausch é com a família? Nós, assim, querendo saber o que está acontecendo ali, quem é ela, sabe? Cegos, assim. É sério, eu penso isso. Cada vez que eu vejo minha família, ela fez essa pegadinha e botou isso ali só pra gente passar o resto da vida tentando ficar mais ou menos assim no teu trabalho, né? Como tu. Então, tem um lugar e tem uma entrevista, eu vou ficar devendo, mas posso botar lá no evento a entrevista na íntegra, onde ela fala desse lugar do estado de olhos fechados, nesse processo. Né? Do estado que isso gera, e que ela, ensaiando isso depois, para fazer a transmissão, né? Para depois, quando essa obra já não foi mais lançada por ela, e ela passava os movimentos, enfim, mas que não era mais a mesma coisa, e ela esquecia, porque, claro, ela estava passando, eu tenho que fazer com de olho aberto, né? Oi, Suzana, é assim, ó. E aí ela não conseguia chegar naquele lugar. E ela depois fala que quando ela foi passar, ela esqueceu o que ela tinha. Por que ela não conseguia chegar naquele estado? Porque ela mantinha os olhos abertos. Inclusive tem pessoal do cinema que adora escrever sobre esse lugar da Pina e dos olhos fechados em Café Miller. Esse estado, assim. Tem muita gente do cinema que gosta de escrever sobre isso. Então, para mim, Pina é nesse lugar do Café Miller, e essas violências todas que acontecem, que eu acho que sim, é o que fecha, é o que ninguém vê, é o café que é quarto, né? As pessoas estão com aquela coisa da roupa de dormir, né? E lembra isso, assim, um pouco, essa coisa da camisola, do estar no ambiente privado, né? E do que acontece no privado, né? Quando ninguém vê. Automaticamente, parece também tem uma entrevista, que essas coisas das cadeiras e desse espaço do lugar, isso meio que aconteceu, tantas cadeiras, aconteceu meio que acidentalmente. Aconteceu e isso funcionou esteticamente, porque a Pina tinha isso, né? Salve a estética e meu projeto. Ela era uma cineasta, vamos dizer assim, do movimento. Quando ela enxergava, a coisa era assim, né? Então ela tinha esse lugar mais do que uma intenção espacial, mais do que uma clareza espacial e de movimento, que a gente percebe em todos os bailarinos, inclusive nela, né? Principalmente nela. Tinha esse lugar da imagem, né? Então ela se rendia a isso. Então quando funcionava esteticamente, qualquer coisa que funcionasse esteticamente, criava volume, criava tamanho nessa coisa dessa composição, né? Ou no que ela chamava aí nesse lado diretora, não coreógrafa. Então era interessante
Outro aspecto importante também é que ela não criava sozinha esses lugares, né? Sempre trabalhou muito com o figurinista, com a pessoa da cenografia. Então, isso é um outro aspecto da criação que nós, aqui ocidentais brasileiros, montenegrinos, não, tô brincando, mas né? Vamos trazer assim, planeta Terra, Brasil, a gente às vezes não consegue. Estávamos falando sobre isso hoje, né? De começar a pensar a luz como um processo, um elemento cênico da nossa composição, e de como é que a gente vai se livrar, né? Que, salve Cris, mas às vezes é complicado a gente estar aqui, né? E nessa dependência do técnico ou dessa luz, e uma luz que não seja, voltada para a cena ou para o teatro, para esse lugar, né, do urgimento desse palco italiano, enfim. Então, e isso é importante, eu acho, que essa simbiose que acontecia da Pina com esse processo de criação e com outras pessoas é importante para a gente também ter essa leitura de o quanto é importante quando a gente pensa a coisa como um todo, né? E não pensa na sonoridade, muitas vezes, que às vezes é o que inspira as pessoas, né? A gente tem esse lugar assim do ouvido e depois aí vai colocar o movimento e já vai fazer TCC, já pensa no espetáculo, né? Já pensa assim, a ordem, eu quero fazer isso, isso, isso. Então, e como fazer para que isso não aconteça? Como pesquisar a partir desses elementos, né? O Marcelo hoje também falou, a gente estava falando de homens e mulheres e a visão pessimista da Pina, e o Marcelo fala que ainda tem muito gás para pesquisar a Pina Bausch nessa questão de gênero, né? E nesses lugares de representação e de construção de gênero dentro das obras dela. Mas aí a gente não está falando ela, né? A gente está falando sobre ela. Isso também é muito importante. Tem um artigo dele que eu recomendo, ele citou esse artigo, tá, Marcelo? Que eu recomendo, porque aqui tem um apanhado de trabalhos de toda a pesquisa em dança no Brasil, de 88 a 2018. O cara pesquisou 30 anos, Marcelo. E esse carinha que estava aqui hoje? Então, ele pesquisou 30 anos de tudo que foi publicado no país sobre Pina Bausch. E ele começa a estudar isso, desde obras assim, que estão relacionadas, sei lá, ao cinema, né? E outras áreas, gente que vai levar ela lá para a filosofia, enfim. E aí, nos últimos 10 anos, isso houve um crescente enorme, como se tivesse essa capacidade de definição, né? Então, às vezes é muito mais interessante a gente se apropriar no sentido de perceber Pina Bausch, não é apropriar de pegar para si, mas de perceber, fazendo essas relações com o que aquilo que a gente pode, vamos dizer assim, antropofagizar, nossa, é difícil conjugar isso, né? Antropofagizar disso para se apropriar, porque eu acho que eu acho que é isso que a gente precisa ser, a gente, de algum jeito. Né? Então eu acho que essa é a grande lição. Por isso, quando eu vejo aquela criatura cega, eu digo, sou eu tentando entender Pina Bausch. E vou morrer sempre, né? Óbvio. Qual é o nome do artigo? Aqui volume, número 8, volume 3, Estudos da Presença 2018, quase sem a citação de quase. Entre o relato e a paródia. Pina Bausch e suas releituras na pesquisa acadêmica brasileira. O artigo tem 28 páginas. Aqui estão impressas 4 por página, tá? Porque a tia estava pobre ontem. Mas muitas, as últimas páginas são só referências dos trabalhos que ele pesquisou. Isso que eu acho interessante para ter esse levantamento. Que ele fez uma mapeada bacana no Cielo, no Google Acadêmico, nos repositórios de todas as universidades. Então, assim, ele salva algumas publicações, tipo Ciane, né? Ele chama a publicação da Ciane uma publicação seminal. Né? E outras ele diz, olha, vem cá, não é bem assim, né? Que não dá, né? Essa coisa do falar. Então é bem interessante esse artigo e recomendo, aliás, muitas coisas dele, mas esse é interessante para quem quer ter esse lugar, né, da academia, no lugar onde a gente está aqui, para ter um referencial também maior, né? De coisas que já foram escritas sobre ela. Não, eu só queria dizer que quando eu fiz o meu TCC, eu li muito, foram as entrevistas que ela deu, né? E, para mim, o maior mistério da gente querer entender aí, o meu ponto de vista, é justamente a simplicidade dela, né? Ela é super simples, né? E por isso ela se torna tão complexa, né? E eu me apoio sempre assim, por exemplo, isso aqui é uma academia das 4 áreas da arte, né? Por que não tem aqui muitos músicos, né? Muita gente do teatro, da dança, da música. Tinha que estar lotado isso aqui, entende? As coisas, elas não são estanques. Em todas essas áreas existe movimento,
né? O teatro tem movimento na música, nas artes visuais, né? E eu fiquei muito extasiada quando eu fiz a graduação aqui e vi que as coisas se separam, né? E isso é difícil, separar é difícil, juntar é fácil, porque a gente precisa de... Isso, né? Não vai tratar como um ator ou como um bailarino, vai tratar como artista, né? São os artistas que estão lá, né? Então, assim, já parte desse pressuposto de alguém que não está num lugar só, né? Que ocupa mais lugares. E aí, aqui no Brasil, até quando a gente vai querer juntar tudo isso, a gente tem que dar um nome também para isso, que é tipo, sei lá, artes híbridas, ou, né? Deus o livre, fazer RG para nós também, se parece que tá dentro, cai de novo no mesmo buraco, assim. Então, acho que é um desafio para a gente poder pensar quais caminhos que a gente toma para poder tá em mais lugares, né? A nossa própria estrutura, né? A gente tem os 4 cursos têm disciplinas que são fechadas, né? Algum professor que outro consegue fazer uma relação entre uma disciplina e outra, mas ainda é disciplina, né? Ou é componente curricular, mas é a mesma estrutura de uma disciplina, né? A gente muda o nome, mas o que muda de fato, né? Então, acho que é um grande desafio que a gente tem, principalmente por estar na área acadêmica, que tem esse paradigma ainda muito cartesiano, né? E aí se debate direto com a arte, assim. E aí a gente tem caminhos, acho que como o colega falou, que a professora Cibele falou hoje de manhã, a professora Kátia também pesquisa, né? Essa nova metodologia, né? Nova, não sei se é tão nova, mas pra gente é nova, né? Que está aqui, para poder pensar outras formas de fazer, assim. Porque não adianta a gente querer mudar e coincidir no mesmo paradigma, a gente precisa mudar o paradigma, né? Essa é a questão. Essa coisa do cartesiano, né? A gente tem essas necessidades, a gente precisa pontuar as coisas, eu preciso saber a rua onde eu moro, né? Qual é o número da casa onde eu moro, não é de todo mal, né? Mas, e as especificidades de cada área, a gente acaba se aprofundando, né? Mas entender que elas estão relacionadas, que existe essa inter-relação, é que me assusta, que às vezes eu acho que está ficando imperceptível, ao contrário, que deveria ser uma evolução, né? Daí, né? O Nover falava isso em 1760, né? Outros tantos antes dele, com certeza, né? Então é isso. Bom, eu quero agradecer, então, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de falar em algo que eu acredito demais, né? A Silvia me convidou primeiramente, né? Depois a Rita, e eu estou muito feliz de estar aqui. A Dai, fazia muito tempo que eu não via. Agora encontrei de novo. A gente já perdeu a conta dos anos. A gente não vai contar. Bobagem. E a todos vocês. Né? Muito obrigada. Tá bom? Então, recados importantes antes de eu finalizar. Primeiro, certificados, tá? O evento fornece certificados, sim, até o dia 20 de julho, eu e a produção. A produção tá toda lá ou a produção tá aqui? Tá todo mundo lá? Tem mais alguém aqui, além de ti, Vanessa? Dá uma olhada aqui fora, porque daí eu já faço uma outra coisa agora, que eu vou fazer depois. Enfim, então, os certificados vão pro e-mail que vocês enviaram, certo? Caso haja a possibilidade da gente deixar no blog, que é essa possibilidade, das pessoas entrarem no blog com uma senha e já baixar os seus certificados, tá? Isso também vai ser feito. Mas, em último caso, aquela coisa lá recebeu o seu e-mail por certificado, seu certificado por e-mail, tá? Não, ninguém é direito. Não? Então tá todo mundo lá. E qualquer coisa, falem com a gente. Foi como eu pedi antes, é importante para nós que vocês avaliem este projeto. Isso é um projeto, sabe aquela coisa que faz com objetivo, né? Projeto. Tem essa cara aqui, assim, estamos todos aqui, mas isso é um projeto. Então a gente, e a parte de avaliação não só pra gente que fez parte, né, e cada um dentro do seu, enfim, a sua área de aprendizado, interesse nisso, e que a ideia é troca, mas também como vocês, saber da avaliação de vocês sobre isso, e o que pode melhorar, e o que foi, e o que não foi, desde a escolha que a gente fez.
das pessoas aqui, né, de quem estaria nesse primeiro lugar, das atividades que foram feitas, né, da distribuição delas também. Claro que isso tem uma coisa de logística chamada de horário das pessoas poderem estar aqui, né, e ministrar sua oficina, sua mesa, né? Mas isso é importante pra gente, né? E é importante para criar, inclusive, história para essa universidade que faz poucos ainda, perto do que poderia projetos de extensão. Eu acho que isso criar fato para que isso seja uma continuidade. Eu estou saindo, mas tem muita gente que vai ficar e vai vir, então isso é importante que a gente consiga começar a construir aqui dentro, né? Então peço a gentileza, principalmente do pessoal que já está aqui, que já me atura, mas mais um pouquinho só, vai lá, faz a avaliação e a gente fica bem feliz, tá? No blog, pode escrever no evento, no blog, eu acho. Pode ter certeza, a gente acha lá. O evento é que assim, ó, o blog é para a escolha do blog foi para não ter que obrigar as pessoas a ter um perfil numa rede social, né? Então assim, o evento tá lá no Face, e a gente tem o Instagram, mas é que de repente tem gente que nesse contexto atual não quer ter uma rede social, enfim, quer ter. Então a gente tem uma maneira de divulgar que a pessoa não precisa ter um perfil. Então se quiser mandar por e-mail, os depoimentos de vocês depois todos eles vão pro blog. Só que eu que sou obrigada a editar, né, no blog, isso eu não tenho uma maneira de vocês poderem já colocar um depoimento lá diretamente. Então, mas depois eles vão ser editados no blog. Mas pode fazer lá, pode fazer no Face, pode mandar no Insta, pode ter um projeto Pina, pode mandar por e-mail, do jeito que for, desde que venha. Alguém mais falou aqui? Duas coisas. Eu ainda nem finalizei, eu queria citar o Marcelo para fechar. Oi? Então, a questão do certificado é importante e a cada atividade é uma presença diferente, tá? Então, quem assinou uma presença, no caso, tem que cuidar para assinar a outra atividade também. Senão, vão receber o certificado reduzido, né, das horas reduzidas. Outra coisa que eu comentei contigo, que são os pedidos da DAG, né? Para a oficina hoje, às 19 horas. Quer falar, Dagui? Não, eu até já esqueci, depois eu lembro. Ela tá. Não, eu achei importante, porque eu não sei o quanto que todo mundo está organizado. Tu pediste um objeto, É voluntário. Se quisesse, o objeto era se quisesse, a questão era roupa, estar Eu confortável. pedi para as pessoas virem com uma roupa confortável e que elas se sentissem assim, bonitas, sabe? E não é nenhuma questão só a questão que a Pina usava, essa coisa das pessoas sempre estarem muito bonitas, mas a minha formação anterior é como atriz, né, a minha primeira atividade como atriz, é diferente a gente estar com uma roupa assim, sabe, eu estar de tênisinho, com um moletom desse tamanho, todo destrambelhado, que tipo, parece um barrilzinho, né, do que estar com uma coisa, pode ser uma roupa de aula, mas uma coisa que eu digo, eu estou elegante, sabe? O corpo muda, a ação do corpo muda, então é exclusivamente por isso que eu disse para vocês, porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa bonita, e bonita no sentido assim, não, uma coisa interessante, e a roupa consome, e consome a própria energia da pessoa, né? Então assim, eu não sei o que a gente vai fazer, eu tenho uns apontamentos bem pequenos, e eu deixei livre. Venham de uma forma que vocês se sintam bonitos, elegantes, agradáveis ao olhar do mundo, sabe? Assim, até um pouco sedutor. Vou fazer, a gente vai fazer ali corredor avaliação, ó. Tu não tá agradável no meu olhar, tu tá né? Quem que vai eleger? Se vocês tiverem tu não um objeto que tenham uma relação afetiva, pode trazer. Mas eu não programei nada dessas coisas, essas coisas vão acontecer ali. Né? Então, assim, pode ser que vocês tragam um objeto que não usam um objeto para nada, mas é sempre legal ter recursos a mais do que não tem nada. Ou também se pode dizer, agora não tem nada, todo mundo assim, sutiã, calcinha, cueca, nada, pelado. Que também é uma coisa muito legal, porque a gente deixa a pessoa desprovida. Só que para deixar desprovida em 2 horas é muito complicado. Em 2 horas é mais fácil ter recursos, porque os recursos nos estimulam, né? Do que a nu. A nu é sempre muito complexo para tirar do nu tudo que se precisa botar no nu. Então, para finalizar, informando, todo mundo já está com a senha do coffee break? Não? Vanessa, dá uma olhada nisso, porque as gurias, não sei se tem exceção ainda.
Mas, então, quinto andar, sala 52, a gente vai para lá agora. Antes disso, uma frase do Marcelo para poder terminar. Naquele artigo que eu citei e recomendei para vocês, como tantos outros que eu recomendo dele, mas enfim. Podemos concluir que não há como afirmar a existência de uma verdade, de uma versão, de uma abordagem correta e última sobre Pina Bausch e seu trabalho, visto não existe nenhuma fonte transparente de conhecimento, nenhuma pina a qual recorrer. Resta, contudo, o amor. Então, esse era o que eu queria deixar aqui com a minha fala, né, desse lugar que estou agora, que depois volto a ser mestre de cerimônias novamente. Então, era o que eu queria deixar para vocês, que é isso aí. Eu tenho uma coisa bonita, que é a minha amiga Sayonara Pereira, essa é a Bíblia, tá? Que é Rastro do Dance Theater no Processo Criativo de Esboço, que é o espetáculo dela. Tá? Essa é a tese de doutorado dela e ela tem disponível no repositório da Unicamp, tá? Tem inteira, tem na íntegra a tese dela. Tá? Então eu agradeço a ela não só no livro, ela foi minha professora aqui na Fundarte. O primeiro emprego dela foi aqui. Ela era aluna do Rola, professor Rola, em Porto Alegre. E graças a ela eu acabei no Terra e daí no Terpsi. Então ela tem eu tenho esse agradecimento para ela, tá bom? Muito obrigada e eu aconselho vocês adquirirem ou lerem esse livro, que é muito bom, tá bom? Obrigada. Voltem no Abastecidos e a gente se encontra aqui às 7 horas, beleza? Sala 52, depois aqui.